Como a fé sobrenatural renova sua alma, milagres que mantêm sua juventude e esperança. Maria sempre foi a luz da pequena cidade onde nasceu. Com seus 35 anos, era conhecida por sua devoção intensa. Aquele lugar, imerso na fé católica e nas tradições locais, via em Maria uma verdadeira missionária do amor e da caridade. Ela organizava eventos comunitários, sempre movida pelo impulso de ajudar o próximo. Contudo, a vida lhe reservou um golpe pesado. Perdeu seu emprego na única fábrica da cidade e, como se não bastasse, recebeu um diagnóstico desafiador de uma doença crônica. A esperança parecia ter se desencontrado dela. Desesperada, buscou consolo nas missas da igreja local. O aroma do incenso, as luzes das velas tremulando, tudo clamava por um milagre. Em uma noite de adoração, uma presença poderosa a envolveu, e as palavras do pastor reverberaram como um eco celeste. Deus trará cura para aqueles que permanecerem firmes na fé. Seu coração se inflamou de esperança, mas logo o ceticismo das pessoas próximas começou a corroer essa chama. Eles queriam que ela seguisse o tratamento médico, rejeitando a promessa divina. Enquanto Maria lutava contra seus próprios demônios da dúvida, a fé parecia se distorcer. Mas em um dia ensolarado, durante a procissão em honra ao santo padroeiro, sentiu-se cada vez mais perdida. Seu corpo, fraquejando, refletia o estado de sua alma. Foi então que surgiu um homem simples, de olhar sereno, que parecia emanar uma luz angelical. Aqui está um rosário especial, um símbolo da sua força e fé renovada, disse ele com um sorriso. Seu olhar, porém, a felicidade encontrou um desafio. O ceticismo de um membro da comunidade, que havia sido amigo de infância de Maria, começava a se manifestar em perguntas difíceis e inquietantes, ameaçando sua missão. Que ações ela tomaria para enfrentar essa nova adversidade? Estariam as promessas de Deus suficientemente fortes para suportar as dúvidas que agora a cercavam? O que Maria fará para enfrentar essa nova tempestade em seu caminho? Maria não tinha ideia do que fazer com as palavras de seu amigo Paulo. A insegurança tomou conta dela, como uma sombra em um dia nublado. Ela o conhecia bem, seus questionamentos eram profundos e suas dúvidas sinceras. Como você pode acreditar em um milagre depois de tanta dor? Ele havia perguntado, com uma mistura de preocupação e ceticismo. Você não acha que está apenas se enganando? Ela respirou fundo. A multidão que antes escutava atentamente seu testemunho, agora parecia hesitante, dividida entre a fé renovada e as dúvidas que surgiam de corações familiares. O rosário ainda pulsava em sua mão, como um lembrete da força que ela havia encontrado. O que aquelas pessoas precisavam mais do que nunca era de uma nova convicção, algo que não pudesse ser explicado apenas com palavras. Certa noite, enquanto se preparava para a missa, Maria decidiu fazer algo diferente. Colocou um lenço na cabeça, em sinal de humildade, e antes de sair, fez uma oração fervorosa. Senhor, eu não quero apenas o meu milagre, quero que essa cidade veja a sua glória. Se houver alguém aqui que precise de uma centelha de esperança, que os olhos deles se voltem para ti. Foi quando ela entrou na igreja que um clima especial estava no ar. As velas tremulavam como se dançavam com a música suave dos hinos. Maria sentiu a presença de Deus a envolvê-la e seu coração se encheu de uma paz inabalável. Após a missa, decidiu partilhar sua experiência com ainda mais fervor. Cada palavra que saía de sua boca era uma fresta de luz em meio à escuridão. Sei que alguns de vocês estão se perguntando se isso tudo é real. Eu também questionei, mas Deus me mostrou que a fé é como uma chama. Às vezes, ela pode ser pequena, mas se alimentada, pode se transformar em um fogo incontrolável. Suspiros de admiradores se misturavam com murmúrios de dúvidas na pequena congregação. Maria podia ver que algumas pessoas estavam despertando, enquanto outras ainda estavam presas em suas incertezas. Com isso em mente, ela decidiu trazer algo a mais para aquele momento. Estamos organizando uma vigia de oração. Aqueles que querem experimentar a presença de Deus de forma real, venham. Será uma noite onde colocaremos nossas dúvidas aos pés do Senhor. Juntos, clamaremos por um milagre, por cura, por esperança. Paulo estava entre os que permaneciam calados, e Maria podia sentir sua luta interna.
Ele se afastou da multidão e, em um momento de desatenção, ela o alcançou. Paulo, não podemos deixar que a dúvida vença a fé. Venha comigo. Experimente a presença de Deus, e talvez as suas perguntas ganhem esclarecimento. Ele hesitou, mas a sinceridade nos olhos de Maria o fez ponderar. Se você realmente acredita nessa mudança, quem sou eu para ficar cético? Mas preciso de provas. A determinação dele trouxe um novo ânimo a Maria. Agora, mais do que um cético, Paulo era uma ponte. As horas passaram-se e a vigília se aproximava. Uma sensação de expectativa pairava no ar, como se uma tempestade de bênçãos estivesse prestes a desabrochar. Maria sentia que estava prestes a enfrentar não apenas as dúvidas, mas também um novo desafio: garantir que a fé não fosse apenas sua, mas de todos os que queriam ver a luz em seus dias escuros. Naquela noite, o céu parecia vibrar de maneira especial, e enquanto as pessoas se reuniam, Maria fez uma última oração. Senhor, que essa vigília seja um marco, não só por mim, mas por todos que anseiam pela tua presença. E assim, ela se preparou para o que a aguardava, sem saber que uma surpresa divina estava prestes a acontecer. Como Deus se revelaria àqueles corações? Que transformação ocorreria naquela noite mágica? A vigília começou com um suave murmúrio de vozes entrelaçadas, orações elevadas ao céu em busca de um toque divino. Maria observava as pessoas que entravam, cada uma carregando consigo algo: dor, ansiedade, esperança ou talvez apenas uma fagulha de dúvida. Mas havia uma antecipação palpável, um sussurro de que algo poderoso estava prestes a acontecer. As velas, iluminando o altar, pareciam arder com mais intensidade, refletindo a emoção acumulada no ar. Maria se sentou, cercada por rostos conhecidos e desconhecidos, e com a mão sobre o coração, deixou-se levar pela melodia dos hinos. O canto reverberava, tocando a alma, e foi nesse momento que sentiu que todo o peso que carregava estava começando a se dissipar. Esta noite não é sobre nós, mas sobre ele, disse uma voz da frente, um homem idoso, cuja expressão refletia um profundo conhecimento espiritual. Ele compartilhou sua própria jornada de dor e cura, e cada palavra parecia perfurar as correntes da dúvida que insistiam em prender alguns dos presentes. Paulo, sentado ao lado de Maria, escutava atentamente. Um mar de emoções passava por seu olhar, e ela pôde notar que a resistência dele começava a se desfazer. Talvez a fé não precise de provas, mas de experiências, ele sussurrou para Maria, enquanto a música preenchia o espaço. Quando a hora da oração coletiva chegou, Maria sentiu seu coração acelerar. Era o momento em que todos deixariam suas barreiras de lado e se uniram em busca de um milagre. Se você está aqui e sente que não tem forças, clame, porque a única prova que precisamos é a presença dele, ela exclamou, com a voz firme e clara. As pessoas começaram a se levantar, um após o outro, compartilhando seu desejo de transformação, de cura e de respostas. Maria se sentia como uma ponte entre o céu e a terra, um canal de amor e esperança. Cada testemunho era uma flecha de luz atravessando a escuridão. Senhor, venha, não somos dignos, mas buscamos teu rosto, clamou uma mulher do fundo. E então, o que aconteceu a seguir foi além do que todos esperavam. Luzes pareceram brilhar mais intensamente, como se a própria igreja estivesse respondendo à oração fervorosa. Maria fechou os olhos e sentiu um toque suave em seu ombro. Quando abriu novamente, percebeu que ninguém estava ali. Era como se uma presença invisível a envolvesse, aquecendo seu coração e trazendo paz. É ele, pensou. E ao olhar à volta, viu lágrimas descendo pelos rostos de vários presentes. E então Paulo se levantou. Mesmo com seu ceticismo, havia algo mais profundo agora brilhando em seus olhos. Se existe um milagre aqui, eu quero ser parte dele, ele gritou, a voz carregada de emoção.
A multidão, como uma onda, começou a se unir em oração novamente, sua fé crescendo a cada segundo. Deus, revela-te, mostra-nos teu poder. A voz de Maria ecoou e o ambiente pareceu vibrar. Naquele exato momento, algo sobrenatural rompeu nas limitações do mundo. A atmosfera se encheu de expectativa e uma sensação indescritível tomou conta de todos os presentes. Ainda que os corações pulsassem em busca de confirmação, Maria sabia que a verdadeira transformação começava de dentro, na entrega e na confiança. Estamos aqui por você, Senhor. Mostre-nos que és o Deus dos milagres. As orações misturavam-se em um coro sublime que ecoava nas paredes da igreja. Mas, à medida que a noite avançava, uma pergunta pairava no ar. Seriam aqueles corações capazes de entender e aceitar um milagre inesperado? E assim, com a confiança renovada, todos aguardavam o que estava por vir. Qual seria a resposta de Deus àquele clamor coletivo? E, acima de tudo, que milagres ele estava prestes a derramar sobre aqueles que buscavam a esperança? O clima dentro da igreja se tornara quase eletrizante. As preces ecoavam com uma intensidade que estava além da compreensão humana. A luz das velas parecia dançar com o batimento dos corações, pulsando como se a própria natureza estivesse respondendo àquele clamor. Maria respirou fundo, sentindo a santidade do momento, como se o tempo e o espaço tivessem se curvado à presença de Deus. É agora, pensou, enquanto suas mãos se levantavam em louvor. O coro de vozes se tornava uma sinfonia de esperança, e Maria fechou os olhos, deixando que a melodia e o fervor a envolvessem. A segurança que ela buscava durante tantos dias parecia estar ao alcance de suas mãos. Paulo estava em pé, cercado por pessoas que antes estranhas, agora pareciam parte de sua própria família. Ele olhou para Maria e suas expressões de anseio se entrelaçaram, como se compartilhassem um segredo profundo. Este é o meu lugar, ele percebia, e os contornos de sua dúvida começavam a desvanecer. Com um gesto, ele se uniu à multidão e ergueu os braços, clamando por mudança, por uma nova vida. A atmosfera na igreja mudava minuto a minuto, carregada de uma fé renovada e vibrante. Algumas pessoas começaram a derramar lágrimas de alegria, outras a rir descontroladamente, enquanto um pequeno grupo no canto começou a dançar, movidos por uma alegria que transcendeu as dificuldades da vida. A liberdade estava sendo palpável, abraçando cada coração presente. Maria sentiu-se impulsionada a falar novamente. Deus nos ama como somos, não importa onde estamos, Ele busca o nosso coração. Cada palavra parecia um eco de dentro dela, uma verdade que precisava ser compartilhada. Ela via a transformação em Paulo e sentiu um calor subindo dentro de si, como se as paredes da igreja estivessem desmoronando, deixando espaço para um novo entendimento. Estamos sendo chamados a viver, a acreditar que o impossível pode se tornar realidade. A multidão retomou as orações, algumas vozes exclamando fervorosamente, outras em um sussurro, pedindo por forças, por redenção, por paz. Foi então que algo se moveu no ar. Algumas pessoas começaram a mudar suas expressões, olhares de confusão se tornaram semblantes de espanto. As velas pareciam brilhar ainda mais intensamente, quase como se estivessem equilibradas entre o celestial e o terreno. A atenção de todos se voltava para o altar, como se algo estivesse prestes a acontecer. E então, um murmúrio sutil passou entre os presentes. Alguém exclamou, "Olhem!" Um grupo em uma das laterais da igreja começou a se afastar em reverência. Uma sombra de luz iluminava um ponto específico, um lugar em que parecia que a presença de Deus se tornava palpável. Maria sentiu um arrepio, uma onda de energia divina passando por ela. Aquele era um convite, uma oportunidade de testemunhar algo extraordinário. O que será? A pergunta ecoou em sua mente. Seriam milagres? Seriam curas? Uma nova direção para suas vidas? As expressões de incredulidade se misturavam à esperança, enquanto todos olhavam fixamente para aquele ponto de luz.
O que Deus está prestes a fazer? Maria se questionou. Era um momento de expectativa e ela sentiu que a verdadeira resposta para seus clamores estava prestes a ser revelada. Assim, todos aguardavam com corações acelerados, prontos para a intervenção divina que poderia mudar suas histórias para sempre. O que aconteceria a seguir? Os milagres que aguardavam seriam visíveis e transformadores? E além disso, como cada um deles se permitiria ser tocado por Deus? O brilho intenso no altar tornava-se cada vez mais forte, como se um feixe de luz celestial estivesse emergindo, atravessando as sombras do templo. As vozes da congregação se tornaram sussurros, uma reverência coletiva murmurando promessas esquecidas. Os corações, antes aflitos, pulsavam agora juntos, numa união inexplicável que conectava cada um à mesma fonte de esperança. Maria sentiu a presença do Senhor invadir o ambiente, como uma brisa leve que acaricia a pele. Era uma suavidade descritiva, uma certeza de que algo magnífico estava por acontecer. Ela abriu os olhos lentamente, maravilhada ao ver pessoas se movendo em direção à luz, como mariposas atraídas pela chama. Paulo estava hipnotizado, sua expressão carregava uma mistura de temor e encanto. O calor de seu coração se intensificava e ele sentiu como se suas incertezas estivessem sendo arrastadas para longe, levadas para o alto pela energia daquela luz divina. Ele então sussurrou para Maria, com uma voz carregada de emoção. Eu nunca vi nada igual. Uma figura começou a se materializar na luz resplandecente. Era uma silhueta, mas a alegria exalava de seu ser. Os murmúrios se tornaram o grito coletivo de fé. É ele! É Jesus! Alguém gritou, e todos mais pareciam transbordar de esperança. As pessoas começaram a chorar, mas não de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de descoberta, de um amor que oferecia nova vida. A figura se aproximou do altar, e assim que a luz se dissipou, muitos puderam ver um rosto radiante e acolhedor. Era como se a própria essência da paz estivesse ali, os olhos transparecendo compaixão e aceitação. Maria sentiu uma onda de gratidão a inundar seu ser. Como seria incrível sentir o toque desse amor! Venham até mim, venham todos quantos estão cansados e sobrecarregados. Eu os aliviarei. A voz penetrante ecoou entre as paredes da igreja, penetrando nas almas. Maria pôde sentir sua própria carga se desfazendo, cada peso aliviado pela declaração poderosa. Era uma promessa, uma certeza bíblica que parecia viver agora, ali. Paulo, tomado pela emoção, sentiu seu coração arder. Eu preciso ir, disse ele, sem pensar duas vezes. Ao seu redor, rostos se iluminavam, corações se abrindo em adoração. Ele se moveu em direção ao altar, guiado por uma força maior. Maria o seguiu, deixando que seu próprio impulso arrastasse para aquele momento transcendente. Conforme se aproximavam, a presença parecia cercá-los, como um abraço longo e caloroso. Cada pessoa que chegava perto do altar destacava-se, como se a luz estivesse escolhendo a quem tocar. Aquela experiência era mais do que uma aparição. Era um chamado, uma renovação, um convite à transformação. Quando Maria e Paulo finalmente chegaram ao altar, ambos sentiram uma imersão na luz, como se suas almas se fundissem com a energia divina. Deus, tudo que eu sou, entrega a ti, Maria exclamou, sua voz se elevando com força desconhecida. Ao lado, Paulo repetiu as palavras, sentindo sua vida finalmente fazendo sentido. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. A luz parecia contorcer uma nova forma. Uma pergunta brotou no ar, vibrando com intensidade. Quem está disposto a deixar tudo para trás e seguir? Os murmúrios começaram novamente, mas agora uma nova tensão se formava. Havia um desafio em jogo. Maria e Paulo se entreolharam, a incerteza havia retornado, mas também o anseio de seguir em frente. O que isso significava para cada um deles? Enquanto a pergunta ainda pairava, o ambiente estava carregado de expectativa. Os olhos se voltaram novamente para a figura no altar,
aguardando sua resposta. O que aconteceria a seguir? Quem aceitaria o convite e corajosamente se lançaria na jornada de transformação divina? A tensão crescia no ar, como uma corda prestes a estourar. O convite estava lançado. Cada palavra da figura à frente parecia tocar fundo no coração de todos que ali estavam, e as emoções oscilavam entre o medo do desconhecido e o desejo ardente de libertação. Maria e Paulo trocavam olhares de compreensão mútua. O peso daquela escolha era imenso. Deixariam para trás não apenas suas vidas cotidianas, mas também incertezas, medos e a zona de conforto, que, mesmo desgastada, oferecia uma falsa segurança. Dentro de Maria, uma voz suave sussurrava: "É hora de confiar." Um calor subiu por seu corpo, intensificando sua conexão com a luz que emanava do altar. Ela pensou em tudo que viveu até ali, nas angústias que a perseguiam há tanto tempo. "Eu preciso disso", pensou, sentindo seu coração pulsar mais forte. Uma força invisível a empurrava para frente, enquanto a figura continuava a olhar profundamente em sua alma. Paulo, por sua vez, estava imerso em um turbilhão emocional. Aquela era uma oportunidade única, mas a dúvida o assombrava. Ele olhou para Maria, buscando coragem, e viu que a certeza iluminava seu rosto. "Estou com você", ele disse, sua voz trêmula, mas firme. "Quem mais irá?" A voz ressoou novamente. Um homem ao fundo levantou-se, os lábios tremendo, mas seu olhar determinado. "Eu, Senhor, eu vou!" As palavras romperam a tensão. Uma onda de coragem se espalhou pela congregação. Outros começaram a se mover, mais e mais se levantando, respondendo ao chamado. A atmosfera no templo era mágica, como se o próprio tempo tivesse parado. A emoção se espalhava como um rastilho de pólvora, incendiando os corações aflitos. As lágrimas escorriam pelos rostos dos que se atreviam, deixando suas inseguranças. Maria, encorajada pela experiência coletiva, começou a caminhar em direção ao altar. O medo ainda estava lá, mas a esperança agora parecia mais poderosa. "Eu deixo tudo para trás", Paulo gritou, tomando coragem. Com um passo à frente, seguiu Maria, a presença de Deus o cercando em um abraço caloroso. Quando chegaram à luz, receberam o que mais desejavam, não só conforto, mas a certeza de que eram amados, de que pertenciam a algo muito maior do que si mesmos. Os sorrisos se espalhavam, os corações se uniam na alegria de se entregarem àquele momento. Era como se a luz curasse não apenas feridas visíveis, mas também aquelas escondidas nas sombras da alma. "Muitos de vocês têm histórias de luta", a figura falou, com amor e poder em cada palavra. "Mas hoje é dia de renovação. Eu vejo vocês e suas batalhas. Hoje deixem suas bagagens aqui e saiam livres." Ao ouvir isso, Maria respirou fundo, liberando toda a tensão acumulada. Ela sentiu um misto de euforia e liberdade, como se pudesse finalmente voar. "Eu deixo tudo para trás", Paulo gritou, tomando coragem. Com um passo à frente, seguiu Maria, a presença de Deus os cercando em um abraço caloroso. Quando chegaram à luz, receberam o que mais desejavam, não só conforto, mas a certeza de que eram amados, de que pertenciam a algo muito maior do que si mesmos. Os sorrisos se espalhavam, os corações se uniam na alegria de se entregarem àquele momento. Era como se a luz curasse não apenas feridas visíveis, mas também aquelas escondidas nas sombras da alma. "Muitos de vocês têm histórias de luta", a figura falou, com amor e poder em cada palavra. "Mas hoje é dia de renovação. Eu vejo vocês e suas batalhas. Hoje deixem suas bagagens aqui e saiam livres." Ao ouvir isso, Maria respirou fundo, liberando toda a tensão acumulada. Ela sentiu um misto de euforia e liberdade, como se pudesse finalmente voar. Ao redor, a congregação estava em um clamor de adoração, unidos em um só propósito, determinados a deixar tudo para trás e seguir. Mas, antes que pudessem entender tudo, a luz começou a pulsar mais intensamente, e uma nova pergunta ecoou. Estão prontos para explorar o inexplicável? Para saber quais milagres estão por vir? Os olhos se arregalaram e uma onda de expectativas cresceu.
Que tipo de milagres seriam esses? O templo estava prestes a se tornar o palco de uma nova jornada cheia de mistérios divinos. O que a fé ainda guardava? Os corações batiam ansiosos por mais respostas, prontos para o que viria a seguir. A luz pulsava de um jeito quase hipnotizante, enchendo a sala com uma energia que era ao mesmo tempo acolhedora e poderosa. Maria e Paulo, de pé, sentiam suas almas vibrarem em sintonia com o chamado. O murmúrio entre os fiéis crescia, formando uma sinfonia de esperança. Enquanto outros se aproximavam, atraídos por aquela presença que agora parecia uma certeza e não apenas um desejo. Milagres estão à porta, ecoou a voz do líder enquanto ele gesticulava, convidando todos a se aproximarem ainda mais. Deixem para trás as limitações que os prendem. Não só a cura física, mas curas emocionais e espirituais esperam por vocês aqui hoje. Maria sentiu seu coração acelerar. Não era apenas um convite, era um desafio. Uma sinfonia de memórias invadiu sua mente. As noites sem dormir por causa da ansiedade, as conversas silenciadas pela insegurança, o peso de um passado que parecia tentar tirar seu brilho. Mas agora, aquela mesma luz parecia sussurrar promessas de renovação. Com cada batida do seu coração, ela percebia que estava prestes a dar um passo em direção a algo maior. Paulo, ao seu lado, sentia a mesma pulsação. As palavras enchiam-o de um fogo interno, fazendo-o lembrar-se das promessas de um Deus que nunca falha. Ele sempre acreditou que havia mais que o mantinha preso à rotina. E aquele era o instante em que ele poderia descobrir a força da transformação. O que poderiam me dizer sobre fé até agora? Se perguntava, enquanto olhava para Maria com uma mistura de amor e admiração. E se não for o que eu espero? Pensou um dos homens que estava em seu grupo, uma sombra de dúvida cruzando seu rosto. Ele hesitou, mas a resposta veio como um sopro divino. E se for muito mais? Ele se levantou, determinado a se juntar aos amigos. Mais gente subiu, apenas pequenas hesitações e muitas vozes unindo-se em clamor. Choro e sorrir, medo e fé caminhando lado a lado. A dor de antigas lembranças não desapareceria instantaneamente, mas a vontade de experimentar a liberdade em Cristo superava as incertezas. As palmas começaram a bater em sincronia. Os pés se moviam como se estivessem dançando, e as vozes subiam em adoração. Uma onda de alegria inundou o ambiente. Aquela comunidade, que em outros tempos se reunia nas sombras do medo, agora escrevia uma nova história, uma história de libertação. A figura à frente os observava, um sorriso pleno de compaixão em seu rosto. Isso é apenas o começo. A fé que vocês compartilham é como um portal, um novo horizonte em que seus olhos nunca imaginaram ver, declarou ele, sua voz unindo-se ao coro de emoção que emanava da congregação. Maria e Paulo sentiram seus corpos levitando, não fisicamente, mas em espírito, como se houvesse uma nova energia girando ao seu redor. As correntes que os prendiam estavam sendo quebradas. Era um momento divino. A sensação de estar em um lugar abençoado fazia seu interior explodir com esperança e um desejo imenso de compartilhar aqueles que ainda estavam na escuridão. Enquanto a adoração se intensificava, um som profundo e visceral ecoou à distância. Era como um trovão, mas estava carregado de esperança. O altar começou a brilhar ainda mais intensamente, atraindo todos os olhares. O que poderia estar acontecendo? Era um sinal? Um aviso? Preparados para ver a manifestação do poder de Deus em suas vidas? A voz poderosa trouxe um profundo silêncio, como uma brisa suave e miscã. Todos respiraram fundo, apenas sons de corações pulsando no ambiente. O que estava se desenrolando? Que novas revelações e milagres estavam aguardando a comunidade? A expectativa vibrava no ar, as almas estavam sedentas. Um novo capítulo estava prestes a abrir, e o que quer que viesse poderia mudar tudo para sempre.
A sala parecia pulsar como um coração vivo, e a cada instante a tensão e a expectativa se intensificavam. Maria, com os olhos brilhando, sentia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Em sua mente, todas as promessas que um dia lhe foram feitas começavam a se entrelaçar com a realidade ali presente. Era como se o próprio céu estivesse se abrindo, despejando bênçãos e revelações. Paulo, ao seu lado, mal conseguia conter a emoção. Sua mão se fechou com firmeza em um punho, despertando uma força que ele nem sabia que existia. Eu quero mais, suas palavras ecoaram em seu coração, como um grito de libertação. Juntos, eles perceberam que não estavam apenas buscando por milagres pessoais, mas estavam se unindo a um clamor coletivo por transformação. A esperança era palpável e, de repente, tudo parecia possível. O som que ressoava se tornou mais forte, como se os próprios muros estivessem vibrando. Preparem-se para o novo, ecoou a voz do líder mais uma vez, agora mais enfática. Ele gesticulou de maneira apaixonada, gestos que exclamavam liberdade e transformação. O que estavam prestes a testemunhar era apenas uma fração do que Deus poderia realizar em suas vidas. Aquela sala se tornara um espaço sagrado, um local onde as barreiras entre o céu e a terra estavam se tornando cada vez mais tênues. Um frio na barriga tomou conta de cada um naquela congregação. Uma mulher na lateral começou a gritar em adoração. Logo outros foram se unindo a ela, suas vozes se levantando como um só clamor. Glória! Aleluia! Soava por entre os rostos iluminados de alegria e expectativa. Olhem para o altar, a luz está se expandindo, alguém gritou. E era verdade. Uma luminosidade quase ofuscante começava a emanar do altar, não apenas como uma fonte de luz, mas como um farol de esperança. Era como se cada raio estivesse tocando as almas ali presentes, trazendo à tona feridas há muito esquecidas, desnudando inseguranças e, ao mesmo tempo, revelando um futuro repleto de promessas. Maria pôde sentir cada palavra do líder ressoando em seu íntimo. Seu passado não define o seu futuro. As limitações que outrora pareciam insuperáveis estão sendo dissolvidas como neve ao sol. Para cada lágrima vertida em dor, agora surgia uma lágrima de alegria, e suas mãos se erguiam ao céu automaticamente, como se soubessem que estavam se conectando à força divina que habitava naquele lugar. Mas, da mesma forma que a luz brilhava intensamente, uma sombra percorreu o ambiente. Um homem na multidão, com o rosto marcado pela luta e pela adversidade, gritou: "E aqueles que não creem? E quem não tem mais esperanças?" Sua voz, embora tingida de dúvida, também clamava por resposta. Era um lembrete de que, mesmo em meio à fé, a incerteza pode se agrupar ao lado da certeza. Foi nesse momento que uma profunda serenidade tomou conta da sala. O líder olhou diretamente para aquele homem e, com um sorriso cheio de compaixão, respondeu: "A fé não é a ausência de dúvida, mas um passo ousado para além dela. Você está prestes a conhecer a definição de um milagre." Isso provocou um murmúrio entre a congregação e a expectativa se elevou ainda mais. O cenário estava montado. O céu e a terra se encontravam em um ponto, onde a fé e a dúvida dançavam juntas, e a possibilidade da transformação estava ao alcance de todos. Enquanto a luz aumentava e os corações pulsavam em adoração, um novo mistério começava a se desvelar. O que viria a seguir? Que novas revelações o Senhor estava prestes a derramar sobre aqueles que se atreviam a crer? O que mais estava reservado para aqueles que se colocavam na linha de frente da fé? A atmosfera fervilhava e todos sentiam que a verdadeira aventura estava apenas começando. A intensidade na sala aumentava e cada coração pulsava em um ritmo semelhante, como se todos estivessem conectados a uma mesma fonte de vida. Os olhos de Maria estavam fechados e uma brisa suave parecia envolver seu ser, como mãos carinhosas abraçando-a em um momento de entrega total. Ela não apenas ouvia os sons ao seu redor, sentia cada palavra da pregação como se fossem fachos de luz tocando as partes mais profundas da sua alma.
Paulo, ao interiorizar aquele clima espiritual, sentiu uma onda de coragem tomar conta dele. Deus, eu estou pronto, venha! Ele murmurou baixinho, como se aquele pedido pudesse elevar sua fé ainda mais. Ao seu redor, rostos se iluminavam não só pela luz do altar, mas pela transformação que estava começando a acontecer nos corações. A ansiedade do homem que havia questionado antes agora parecia uma nuvem dissipando-se sob o calor do sol. A luz do altar expandia-se ainda mais, e Maria percebeu que cada raio quente trazia um novo significado. Não eram apenas promessas, mas a revelação do que era verdadeiramente a fé. O líder continuou a falar, sua voz agora atingindo uma nota quase profética. Preparem-se, o Senhor está fazendo algo novo. Aqueles que se sentem fracos, aqueles que acham que tudo acabou, levantem-se. O milagre é para vocês. Um coro de vozes se elevou e as mãos se erguiam em resposta. Havia uma sensação contagiante de esperança, como se a própria sala estivesse respirando e pulsando com vida nova. Assim, quem dúvida do seu próprio valor sentiu a necessidade de se levantar, de deixar o peso da incerteza de lado. E foi nesse instante que Maria viu. O que antes era apenas luz, agora se transformou em figuras. Silhuetas de uma legião de anjos, cada um representando uma bênção individual. Com um gesto suave, eles pareciam estar tocando vidas, restaurando esperanças e curando feridas antigas. A visão fez suas lágrimas brotarem, não de tristeza, mas de pura alegria. Mas algo mais profundo e crucial estava se desenrolando. O homem que levantara a pergunta não era mais a mesma pessoa. Ele se levantou, mudou de posição, e seus olhos, antes cheios de ceticismo, eram agora inundados de luz. Com a voz firme, ele começou a proclamar: eu creio que ele pode fazer o impossível. O impacto de cada palavra reverberou pela sala, e a reação foi instantânea. Todos se voltaram para ele, como se aquele grito tivesse despertado uma nova chama em suas almas. A passagem da dúvida para a fé é um milagre em si. O líder bradava, com entusiasmo, e a congregação respondeu com uma explosão de adoração. Os corações pulsavam em unidade, e o clima elétrico se tornava quase palpável. Em um ato de fé, algumas pessoas começaram a testemunhar sobre suas lutas, contando como estavam endurecidos pelo desespero e, por sua vez, eram tocados por uma nova vida. Os murmúrios de alegria e gratidão exploravam o espaço, enquanto o ambiente envolvia a todos como um abraço divino. A sensação de renovação estava tão evidente que parecia que as paredes da sala pulsavam com alegria. Entretanto, no fundo de Maria, uma pergunta permanecia. O que eles ainda não conheciam sobre a transformação que estava acontecendo? Qual milagre ainda estava à espera de ser revelado? Antes que pudesse absorver tudo, a luz começou a brilhar com uma nova intensidade, e quando todos direcionaram o olhar para o altar, um novo e majestoso comprimento começou a se formar. Novos mistérios estavam por vir, e com isso, a sala novamente respirava uma expectativa crescente. Que revelações estavam prestes a ser liberadas sobre aqueles que se dispuseram a crer e a testemunhar tais maravilhas? O que estava por vir que poderia aprofundar ainda mais essa jornada de transformação? A luz no altar agora brilhava como um novo amanhecer, prometendo esperança a todos os corações aflitos. Maria e Paulo, de pé, sentiam que a presença divina estava prestes a abrir um novo capítulo em suas vidas e nas vidas de todos que ali estavam. O murmúrio da congregação crescia, fervendo em expectativa, como uma onda pronta para quebrar na costa. Preparem-se, o Senhor está emancipando vocês da opressão, bradou o líder, a voz carregada de paixão e poder. As palavras ressoavam como um eco nos corações de quem ansiava por libertação. Era o momento de cada um se despir das tensões do passado e vestir-se de novas promessas. Maria, com lágrimas nos olhos, sentia um fogo sagrado arder dentro de si. Ela se lembrou do caminho que havia trilhado, de cada lágrima derramada por dor e dúvida. Agora, todas aquelas memórias eram transformadas em combustível para sua fé.
Era como se as correntes que antes aprendiam agora estivessem se despedaçando, liberando-a para viver plenamente na esperança. Ao seu lado, Paulo olhava ao redor. O ceticismo que antes o envolvia diminuía como uma névoa dissipando-se sobre o calor da luz. Ele se moveu mais perto de Maria e, juntos, com as mãos entrelaçadas, sentiam uma força que só a fé pode proporcionar. Vamos seguir pela luz, ele disse, a voz carregada de determinação. Mais vozes se levantavam, alguns testemunhos brotavam entre os presentes, cada um mais potente que o outro. Eu era perdido, mas encontrei o caminho em Cristo. Minha doença foi curada. Senti meu coração pesado, mas agora sou livre. Cada clamor era um tijolo na construção de um templo de fé que se elevava no espírito da congregação, formando algo indestrutível. Murmúrios se espalhavam e o líder levantou os braços pedindo silêncio. Quando todos calaram, ele anunciou: hoje é dia de renascimento. Deus está aqui, fazendo mil coisas em nossas vidas. Quem está pronto para receber a transformação? As respostas foram instantâneas. Eu estou, gritou uma mulher. Eu estou, ecoou outra. As mãos se ergueram como flores buscando a luz do sol e a igreja começou a vibrar. Os rostos que antes carregavam dúvida agora brilhavam com a luz da certeza. A fé se manifestava em cada olhar. Maria sentiu um sopro suave em seu rosto, e naquele instante não havia mais espaço para a incerteza. O amor divino a envolvia como um abraço caloroso que a fazia sentir-se verdadeiramente viva. Senhor, eu te agradeço, que eu sempre busque esta luz, ela clamou em adoração. E foi então que algo sobrenatural ocorreu. Uma onda de luz mais intensa irrompeu do altar, e todos na igreja foram tocados por essa energia divina. Era como se cada coração estivesse sendo remoldado, batizado em amor e esperança. No meio daquela manifestação, algo incrível aconteceu. Paulo, que até então lutava contra o passado e suas dúvidas, sentiu como se uma corrente se rompesse dentro dele. Sua voz, agora ressoante, uniu-se ao clamor coletivo. Eu deixo todo o medo aqui, Senhor. Estou pronto para a tua obra. As palmas se uniram em um coro poderoso, ecoando como um trovão na sala. Os corações pulsavam em um ritmo comum, e uma brisa doce e fresca encheu a igreja, como se o próprio Espírito Santo estivesse presente. Maria, em meio àquele espetáculo de fé e transformação, levantou os olhos ao céu. Ela sabia que o milagre não consistia apenas em curas físicas, mas no renascimento que ocorria em cada alma. Aquela noite seria inesquecível, um divisor de águas para todos. Era um convite a um relacionamento mais profundo com Deus, a um novo amanhecer. E enquanto a vibração da música envolvia as almas, Maria se sentiu guiada a fazer algo. Vamos nos unir, não apenas em oração, mas em ação. Sejamos a luz que este mundo precisa. Não levemos apenas as nossas bênçãos, mas compartilhemos com aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer essa transformação. Paulo olhou surpreso, mas logo a determinação tomou conta dele. Sim, vamos! A nossa fé deve ser visível, deve brilhar, temos uma missão a cumprir. E assim, a pequena cidade começou a experimentar uma onda de renovação. Maria e Paulo tornaram-se os embaixadores de esperança, levando a mensagem de fé e transformação a todos os cantos. As histórias de milagres se multiplicavam e a luz se espalhava por onde passavam, reacendendo corações e mentes. Passaram-se meses e a cidade inteira se transformou. A comunidade se uniu em celebrações, enquanto vidas eram curadas e renovadas. Maria e Paulo se tornaram símbolos de que a fé poderia mover montanhas, de que os caminhos mais obscuros poderiam ser iluminados. Nós apenas começamos, dizia Maria com um sorriso, enquanto olhava para o horizonte. Ela e Paulo sabiam que, ao serem portadores da luz, estavam ajudando outros a encontrar seus caminhos, e que, acima de tudo, a verdadeira transformação começava dentro de cada um. O céu estava repleto de estrelas, refletindo sua nova jornada e recordando que o amor de Deus é imensurável, sempre nos convidando a um caminhar mais próximo dele.
E lembre-se, querido irmão e irmã, a promessa divina nunca foi só para Maria ou Paulo, é para você também. Não deixe de buscar o milagre que Deus tem reservado para a sua vida. Agora, este é o momento de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que transformarão sua vida. E não esqueça de deixar um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa luz. Comente abaixo suas reações e testemunhos sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar este canal através dessas ações.